falar algo aqui que talvez pouca gente ou pouquíssimas pessoas sabem disso. Um dia nós estávamos numa reunião de empresários na igreja. E teve um momento lá que eu fiz uma oração, coloquei um desejo no meu coração. Eu disse, Senhor, me dá algo para alcançar os homens dessa nação. Eu lembro muito claro esse dia. Foi numa terça-feira. E a partir dali, surgiram algumas conexões. Né? O nosso líder, o pastor Michael, esteve na Guatemala, junto com o Cash Luna, a Igreja Casa de Deus, uma igreja muito forte na Guatemala, América Latina inteira. E lá ele voltou falando de um tal de legendários. Esse cara tem um trabalho para homens e tal, assim, que legal. Isso passou mais 6 meses, nós trouxemos o Cash Luna para a nossa igreja para ministrar. Isso foi em maio de 2017. E ele ministrou, ele veio com uma equipe, e nós conversamos ali. Em 3 semanas, nós estávamos na Guatemala, eu e mais 2, para fazer um tal de legendários, né? Ir para a montanha da Guatemala. Chegamos lá, ficamos 10 dias. Uma semana antes, nós chegamos para um congresso de homens. E ali estava ministrando um cara chamado Rony Oliveira. Hoje algumas pessoas conhecem ele no Brasil, mas ele é extremamente conhecido em toda a América Latina. Ele estava ministrando, falando em espanhol, e ele para, e em português, ele nos chama e diz, vocês não estão aqui por acaso, e libera uma palavra. Eu nem sabia que ele era brasileiro, né? Porque Rony não é nome brasileiro, né? Oliveira, sim. E ele falando em espanhol, e ali ele fala algo referente ao Legendários, às nossas vidas, e o Legendários no Brasil. Na semana seguinte, a gente foi para o Desafio da Montanha, e a partir dali, a gente começou a viver algo diferente. Né? Eu lembro que uma das coisas que ele falou é o espanhol e o português será para vocês como a mesma língua. E profético. Né? Então, são aquelas coisas que não tem como explicar. Haviam ali 9.000 homens. Ele pede para que a gente se coloque em pé. Não nos conhecia, nós nunca havíamos visto ele na nossa vida, sequer por rede social. E ele fala sobre isso. E a gente vai para a montanha, e a partir dali a gente começa a fazer um trabalho. Né? Porque tirar homens de Balneário Camboriú para ir para Guatemala, viver algo que a gente não pode... Não é que não pode, né? A gente não gosta de contar para não frustrar a experiência. E os homens ali formamos uma grande equipe com 10 homens. Enorme. E aí a gente decidiu entrar de cabeça no primeiro desafio, que na época se chamava REC, né? Reto Extremo de Caráter, ou Desafio Extremo de Caráter. Hoje se chama TOP, Trek Outdoor Potencial. E decidimos lançar o primeiro desafio no Brasil. Isso foi em novembro de 2018. Agora, 2018, vamos completar 5 anos. 5 anos agora, vamos ter uma edição especial, né? Novembro. A gente já conta com a presença de vocês também. Esse episódio está passando quando, Johan? Segunda semana de agosto. Hoje é segunda semana de agosto. Segunda semana de agosto. Você vê, cara. 8 de agosto. Hoje é 8 de agosto? Hoje é 8 de agosto. Como agosto tá sendo bênção, né? Maravilhoso. Passou, eu nem vi. Passou. Você viu como hoje, 8 de agosto, fez calor aqui em Cuiabá? Muito quente hoje. Então tá chegando a comemoração já. Sim, estamos quase lá. Estamos saindo agora, daqui a alguns dias, para a edição de setembro, né? Então... Se a gente voltar um pouco no tempo, né? Se a gente for melhor. É verdade, setembro. Agosto. Errei. Tá confusa essa conversa. Tá confusa essa conversa de volta para o futuro. Mas hoje é 8 de agosto. Hoje eu sei que é 8 de agosto. Tô me sentindo como amanhã sendo 9. E assim, o grande intuito desse projeto qual foi? Como que o criador, né, o Chepe, ele pensou no quê? Porque ele falou, eu vou colocar esses homens na montanha, depois eu vou vestir eles de laranjado. O que é a essência por trás disso? Boa pergunta, Júlio. O Legendário surgiu porque nós, como homens, nós estávamos em dívida com a sociedade, dívida com as nossas famílias. Se a gente olhar muita coisa que acontece aí, a gente vai enxergar a falta de um posicionamento, a falta de integridade, às vezes de caráter de um homem, né? Sobretudo a omissão. Então você vê a ausência de um homem ali. Então o Legendário surgiu, esse desafio na montanha, para que a gente pudesse restaurar isso.
É como um computador que a gente restaura a configuração original. Reseta. Isso. Tem que Então, resetar. o homem na montanha, ele passa por um processo. A gente fala muito sobre isso, que nós gostamos dos resultados, mas não gostamos dos processos. Você vai empreender, abrir uma empresa, começar um negócio, você vai passar por um processo. Processo onde você vai aprender, onde você vai se superar, você vai amadurecer. E durante esse processo de 72 horas ou 4 dias, geralmente a gente sai quinta e volta domingo, o homem ele é reconfigurado nisso. São apresentadas opções para que ele possa viver e praticar e retornar de uma maneira completamente diferente. Então, o Legendários foi idealizado por isso, para que a gente pudesse retomar o lugar que como nós temos como obrigação, né, estarmos ali posicionados, e devolver o herói para cada família. Legal. Quando a gente vê isso, né, formar histórias dignas de serem contadas. Por isso que eu comecei já falando a história de empreendedorismo, uma história inspiradora.